noite, amados irmãos, a Igreja Nova Esperança, Sorocaba, sejam todos bem-vindos. Nós juntos aqui, nesta noite, estudarmos a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus. O título da nossa mensagem de hoje é A Religião que Transforma. A Religião que Transforma. E eu gostaria, antes de nós adentrarmos aqui na palavra de Deus, gostaria de convidar você a fechar os seus olhos assim como você está, para falarmos com o nosso querido Pai do céu. Nosso Deus, Deus soberano, Criador do céu e da terra, obrigado, Senhor, porque aqui nós estamos mais uma vez, Pai, na Tua santa casa de oração. Aqui juntamente com os irmãos da Igreja Nova Esperança, nós clamamos agora o entendimento vindo diretamente do Senhor, para que possamos entender as Sagradas Escrituras e esse tema que é tão relevante para os nossos dias. Fica conosco agora, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 58. Isaías, capítulo 58. Isaías 58. Todos encontraram? Amém? Isaías 58. Eu convido você para lermos juntos o versículo 6 e o versículo 7. Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes. Que jejum é esse? Isaías está falando de um tipo de jejum. Que jejum é esse? Que quebrem as correntes da injustiça, desfaçam as ataduras da servidão, deixem livres os oprimidos e acabem com todo tipo de servidão. Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos? Recolham em casa os pobres desabrigados, vistam os que se encontrarem nus, e não voltem as costas aos seus semelhantes. Olha que interessante, Isaías está falando aqui de um tipo de jejum. E se você puder riscar na sua Bíblia, risque aí do lado, jejum verdadeiro. Esse é o verdadeiro jejum. Não é aquele que eu me sacrifico muitas vezes para poder, quem sabe, poder se aparecer e falar para as pessoas: nossa, hoje eu estou em jejum, para poder mostrar que você vive uma vida espiritual, para mostrar que você vive uma vida de comunhão com Deus, e às vezes você faz questão de dizer que está de jejum. Esse aqui, irmãos, não é esse jejum. Esse jejum aqui é um jejum verdadeiro, tá? É um jejum verdadeiro. Nós vivemos em um tempo em que muitos conhecem a verdade, sim ou não? Muitas pessoas conhecem a verdade, muitas pessoas frequentam a igreja, guardam os mandamentos de Deus, mas em algum ponto do caminho esqueceram de amar as pessoas. E é disso que Isaías está falando aqui, irmãos. É exatamente disso que Isaías está falando. Esqueceram de amar as pessoas. É possível ter a Bíblia na mão, mas não ter compaixão no coração. É possível ter a Bíblia na mão, andar com a Bíblia, mostrar para as pessoas que você é um cristão genuíno, ali aparentemente, entre aspas, você até mostra que é um bom cristão, mas e as suas atitudes? Como andam as suas atitudes? Será se você tem tido compaixão do seu irmão? É possível defender doutrinas com fervor e passar de largo diante de quem está caído no chão. Às vezes nós passamos aí, eu passo pelas ruas, quando eu venho de Engenheiro Coelho para cá, e eu passo pelas ruas, vejam aqui, eu vejo aqui na região, tem muita gente na rua, né irmão César? Muita gente, e aquilo ali, nossa, me dá uma coisa no coração, porque eu fico imaginando, será se aquela pessoa ali tem ainda jeito para a vida dela? Será se é possível aquela pessoa ainda ter um encontro com Jesus? As pessoas ali, droga, bebida,
jogada pela rua, dormindo no chão, e eu vou andando assim e eu fico imaginando qual o meio que nós temos de alcançar essas pessoas. Qual o meio? Com toda sinceridade, se você chegar com a Bíblia e abrir a Bíblia para qualquer pessoa nessa meio da rua, ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Mas o detalhe, ele não vai dar muita atenção para você. E nós temos que ter uma estratégia para alcançar essas pessoas, para ganhar essas pessoas para Cristo. E uma das formas que nós temos como exemplo é o próprio Senhor Jesus. Como que Jesus fazia para ganhar as pessoas, irmãos? Ele abraçava as pessoas rejeitadas pela sociedade. Você olha o cego Bartimeu, por exemplo, rejeitado há quanto tempo aquele homem vivia cego à beira do caminho ali em Jericó. E um certo dia, Jesus passando, ele clama: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. As pessoas passavam, a multidão passava e ninguém olhava para ele, ninguém dava atenção para ele, mas Jesus ouviu. E quando Jesus ouve, o que é que Jesus faz, irmãos? Ele para ouvir o nosso clamor. Da mesma forma, essas pessoas aí que muitas vezes estão jogadas pela rua, que nós não damos muita importância para elas às vezes, mas Jesus tem elas como pessoas importantes para Ele. Assim como cada um de nós é importante para Jesus, essas pessoas também são importantes. Então essa mensagem aqui, irmãos, que nós estamos lendo de Isaías 58, essa mensagem não é apenas para Israel, é uma mensagem que serve para a nossa igreja hoje. Ellen White, ela diz no livro Beneficência Social: o trabalho da igreja é reacender o amor que o pecado extinguiu no coração do homem. A igreja deve cooperar. Olha que interessante, cooperar. O que significa cooperar? Caminhar juntos, com o mesmo pensamento, o mesmo entusiasmo, a mesma força. Cooperar, caminhar juntos, cooperar com Deus na tarefa de erradicar o egoísmo, pondo em seu lugar a benevolência. Erradicar, irmão, significa tirar, afastar de lado o egoísmo e trazer para dentro daquela pessoa a benevolência, cuidar dela, pregar para ela, mostrar Cristo para ela. Passando aqui para a parte do desenvolvimento, Deus procura uma igreja que vive o Evangelho. É muito fácil eu e você dizermos que somos cristãos. É muito fácil nós abrirmos a boca e dizermos que somos cristãos. O texto foi esse que nós lemos: uma religião de aparência ou de vida. Vivemos em um tempo que muitos conhecem a verdade, frequentam a igreja, guardam os mandamentos, mas esquecem de amar as pessoas. Jesus, Ele é o nosso maior exemplo de amor. Anote essa frase: amor é ter atitude. Se nós não temos atitude, nós não amamos. Amor é ter atitude. E se tem algo que nós precisamos, irmãos, como representantes de Cristo aqui na terra, é ter atitude para com essas pessoas que estão aí pelas ruas, e às vezes não estão lá no meio da rua, às vezes dentro da igreja. Tem alguns irmãos que é possível que passem a necessidade, precisa de um abraço, precisa de uma ajuda, de uma oração, de uma visita. Vocês perceberam quando a gente foi para a visita? Quão gratificante foi, irmão César, né, irmão César? É muito gratificante fazer aquilo ali, visitar aquelas pessoas. Aquela senhorinha, irmãos, ela se abriu ali, ela sentiu a vontade ali com a nossa presença ali, porque ali nós cantamos, ali nós pregamos, estudamos a Bíblia juntamente com ela, irmãos. Aquela mulher ficou muito feliz com a nossa visita ali. Ah, quem dera se nós pudéssemos fazer pelo menos uma vez no mês aquilo ali, irmão César. A nossa igreja seria outra. Nossa igreja seria outra. E na verdade não só essa igreja, todas as igrejas, né? Elas seriam outra. Olha que frase aqui de Ellen White no livro Beneficência Social: o pecado instituiu o amor que Deus colocara no coração do homem. O trabalho da igreja é reacender esse amor. A igreja deve cooperar com Deus na tarefa de erradicar do coração do homem
o egoísmo, pondo em seu lugar a benevolência. Então, esse é um dever da igreja, tá? Deus procura uma igreja que viva o Evangelho. Deus procura uma igreja que viva o Evangelho. Israel estava preocupado com cerimônias, e Deus queria transformação de caráter. Esse é o significado do texto que nós lemos. Israel queria demonstrar muita cerimônia, que eles eram muito religiosos, mas Cristo na verdade queria o quê? Transformação de caráter. Jesus nunca separou pregação de compaixão. Olha que interessante. Jesus nunca separou pregação para um lado e compaixão para o outro. Não. A compaixão caminhava junto com a pregação. Você percebe que quando ele curava uma pessoa, qual era a frase que ele dizia para a pessoa no final? Venha e siga-me. Isso é pregação. Você quer viver o verdadeiro cristianismo? Siga, caminhe comigo. E Jesus dizia isso para todos, para a mulher enferma do fluxo de sangue, para as pessoas que estavam ali com os demônios, e um monte de pessoas foram salvas e curadas por Jesus. Há pessoas na própria igreja carregando dores em silêncio. Alguém percebe? Será que nós temos parado para analisar que tem pessoas que sentam no banco da igreja e estão passando por dores, momentos sofridos em casa, no lar, alguma perda, algum motivo, e as pessoas precisam de nós. As pessoas precisam de nós. Olha o que Jesus disse. Esse texto, irmãos, é um dos textos, quando se trata de benevolência, é um dos textos que eu gosto muito na Bíblia. Tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me recolheste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e fostes a mim. Irmãos, aí o discípulo pergunta para Jesus: Senhor, quando foi que a gente te viu nu? Quando foi que a gente te viu com fome? Quando foi que a gente te viu preso? Aí Jesus, ele responde à indagação dos discípulos: quando você fizer a um dos meus pequeninos, é a mim mesmo que você está fazendo. E a frase é o seguinte: Jesus se identifica com o necessitado. Servir ao próximo é servir ao próprio Cristo. Quando nós cuidamos do próximo, nós estamos cuidando de quem? Do próprio Cristo. Jesus disse. Jesus falou isso. Então, quando nós estamos fazendo um ato de caridade, Jesus, ele se alegra muito com isso. Vamos seguir. A simpatia de Cristo pelo sofredor. Cristo une os seus interesses aos da humanidade sofredora. A negligência ou abuso ao mais fraco crente, ele considera como dispensadas a si mesmo. Os favores a ele mostrados são acreditados como feitos a si mesmo. Olha que frase de Ellen White no livro Beneficência Social: nem a mais leve ferida pode ser produzida por palavra, espírito ou ação, que não toque o coração daquele que deu a sua vida pela caída humanidade. Esse texto é muito forte. Vamos seguir. O Evangelho precisa ser vivido na prática. É muito fácil eu abrir a boca e dizer que sou cristão, que sou adventista do sétimo dia, mas e os meus atos? O que eu tenho feito? Eu tenho demonstrado que eu sou um bom cristão? E nós temos um exemplo na Bíblia do bom samaritano. O sacerdote e o levita conheciam a lei, eles passaram ali pelaquela pessoa que estava pelo meio do caminho, mas passaram de longe. O samaritano não tinha posição religiosa, mas teve misericórdia, foi o único que encostou. Os outros eram cristãos, conheciam a lei, entre aspas, andavam com a Bíblia, entre aspas, diziam que eram servos de Deus, diziam que faziam a vontade de Deus, mas passaram por um homem doente no meio da estrada. E qual foi o ato deles? Passaram direto, nem sequer foram socorrer. Mas alguém que nem era cristão no contexto, parou, como bom samaritano, parou e foi socorrer aquela pessoa. Esse é um exemplo prático que nós temos na Bíblia. Olha que interessante esse texto, irmãos. Palavras amáveis, atos de benevolência, de terna consideração para com amor com os pobres, os necessitados aflitos, quando o coração simpatiza com corações oprimidos, quando a mão dispensa o necessitado. Os anjos, olha que interessante, irmãos, os anjos chegam muito
e acordes correspondem em coro no céu. Olha que interessante. Quando nós ajudamos uma pessoa, quando nós abraçamos uma pessoa, há uma festa no céu. A Bíblia está dizendo, o acorde angelical, celestial, o céu está em festa quando nós abraçamos as pessoas, quando nós cuidamos das pessoas. Eu quero contar a história desse homem, George Miller e os órfãos de Bristol, na Inglaterra. Em 1833, sem pedir dinheiro a ninguém, George Miller abriu um orfanato, irmãos, lá em Bristol, na Inglaterra, e cuidou de mais de 10.000 crianças, alimentadas exclusivamente por meio da oração e de doações solicitadas. E nós temos um exemplo do que aconteceu. Uma manhã não havia comida. Miller pediu que as crianças orassem antes de comer. Minutos depois, o padeiro bateu a porta. Havia acordado às 3 horas, sentindo que deveria assar pão para eles. Logo depois chegou um leiteiro, cuja carroça havia quebrado bem na frente da casa. E naquele dia teve alimento para todo mundo. Deus provê. Mesmo que às vezes nós não tenhamos para cuidar, para levar para as pessoas, mas quando você ora, Deus vai dar as condições para que você possa ajudar o seu próximo. E nós vamos ver alguns exemplos práticos. O que posso fazer? Começando hoje, o que nós como igreja devemos fazer? Nós temos um exemplo de oração por alguém que está sofrendo, até mesmo na nossa igreja. Podemos orar pelas pessoas, faz uma lista, anote o nome dessas pessoas, ore por essas pessoas. E na prática, uma visita ao enfermo, ao solitário, ao idoso, aquilo que nós fizemos foi um ato solidário no céu. Vivemos na prática aqui no sábado, naquele dia, e podemos fazer muito mais, tá? Um estudo bíblico, quando nós estudamos a Bíblia com pessoas, o nosso vizinho, quem sabe, uma pessoa parente seu que você conhece. Nós temos um abraço também. Tem muitas pessoas necessitando de um abraço, irmãos. Hoje eu vi uma criança, e essa criança, todas as vezes que ela via uma pessoa, ela não conhecia a pessoa, ela ia lá e abraçava aquela pessoa. Isso significa o quê? Que ela estava carente. Tem muita gente carente de um abraço. E nós, como irmãos, quando uma pessoa chega aqui na igreja, nós devemos abraçar. Um pão sobre o alimento. Nós precisamos partilhar o pão, o alimento. E graças a Deus a igreja tem aqui o Ministério da Asa, né, irmãos? Está faltando o nosso alimento, viu, amor? Vamos trazer o nosso alimento. O Ministério da Asa tem cuidado. Inclusive, nessa semana, nesse sábado, já compartilhamos uma cesta desse ministério, né, irmão? Graças a Deus, louvado seja Deus. Aqui a Asa tem trabalhado e tem ajudado a comunidade, né? Isso é uma bênção de Deus. E também com a palavra, né? Com a esperança. As pessoas ali estão tristes às vezes. Você leva uma palavra de ânimo, fala de Jesus para ela, e muitas vezes ela sai fortalecida. Aquela irmã que a gente visitou, irmão César, ela poderia estar naquele dia, o dia mais triste na vida dela. Aquela senhora vai chegar e tirar foto com ela. Mas na hora que a gente saiu dali, aquela mulher, ela foi preenchida ali com a palavra de Deus. Ela ficou muito feliz. Eu não sei se vocês perceberam. Ela estava muito feliz com aquela visita que a gente fez. E louvado seja Deus por isso, tá? Vamos avançando. Nos últimos dias, a maior prova de que pertencemos a Cristo, olha o que Ellen White diz no livro da Beneficência Social. Nos últimos dias, a maior prova de que pertencemos a Cristo não será apenas o que falamos, mas a maneira como vivemos. É muito fácil falar. Nós precisamos de atitude, precisamos mostrar na prática que nós amamos a Deus e também amamos as pessoas. Se você pegar a lei, os 10 mandamentos, são 10 mandamentos. 6 se resumem em amor ao próximo, e você vai ter 4 em amor a Deus. Então a lei ela é dividida em amor a Deus e amor ao próximo. Quando você guarda 6, você está demonstrando que ama o próximo. E você guarda os outros 4, você está demonstrando que ama a Deus. Então, do mesmo jeito, a beneficência social. Quando nós a praticamos, nós estamos dizendo que nós amamos a Deus, mas também que nós amamos as pessoas. Então, esse é o dom de Deus que Ele deu sobre cada um de nós. Que Deus nos ajude a ser uma igreja que prega a verdade,
que prega a verdade, que vive a verdade e que demonstra a verdade pelo amor. Por isso foi o hino que nós cantamos: somos o amor. Somos o amor. Se você analisar bem a letra daquele hino ali, ao demonstrar que somos o amor, você vai entender que é ter atitude. Precisamos ter atitude e cuidar dos nossos semelhantes. Você hoje deseja viver um cristianismo verdadeiro? Se você deseja pedir a Deus um coração mais semelhante ao de Cristo, mais cheio de amor, misericórdia e compaixão, coloque-se em pé agora e nós vamos cantar juntos: somos o amor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um de nós e que possamos juntos a cada dia demonstrar que nós amamos a Deus, mas que nós amamos as pessoas, e que possamos colocar em prática esse cristianismo, vivendo em prática, amando as pessoas com ações, com atitude. Que Deus abençoe a igreja do Nova Esperança.
livro Beneficência Social, ele diz com muita clareza: é uma obra que promete ricos resultados. A missão não é caridade assistencialista, é evangelismo do amor, é mostrar o caráter de Cristo em ação, é abrir portas que sermões sozinhos nunca abriram. Quando nós trabalhamos com a caridade, quando nós trabalhamos com a beneficência social, ele abre o caminho, abre portas, tá? Onde sermões nunca alcançaram pessoas, e nós alcançaremos através de um ato, através de uma atitude. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Vamos orar. Soberano Deus, Criador do céu e da terra, como é bom, Senhor, estar na Tua presença, poder abrir a Tua palavra e estudar aqui juntamente com os irmãos esse tema tão precioso que é para nós. Obrigado, Senhor, por tudo. Nos conceda uma noite de paz, uma noite de proteção. Obrigado por esse dia precioso, onde podemos participar ali do casamento da Bruna. Que o Senhor abençoe ricamente aquele casal, Senhor. Amém. E que o Senhor abençoe poderosamente esta igreja. Amém. Faça a tua sacudidura, Senhor, nesta igreja. E faça com que cada dia nós possamos sair da nossa zona de conforto e apresentar Jesus para as pessoas. Apresentar o pão da vida, Pai, que é Jesus. Nos ajude a termos o exemplo de Cristo. Cristo alcançava as pessoas pela beneficência social e logo a seguir ele pregava para as pessoas. Ele alcançou o Zaqueu, o Batimeu, a mulher do fluxo de sangue, e assim uma série de pessoas foram alcançadas. E todas as vezes Jesus usava a metodologia do evangelismo da amizade, a metodologia do evangelismo da compaixão. Nos ajude também, Senhor, a colocarmos isso em prática na nossa vida, no nosso viver diário e na nossa caminhada cristã. Abençoe ricamente esta igreja. Dê uma ótima noite a todos os irmãos que aqui vieram, aqueles que não puderam vir. Derrame o Teu Espírito sobre a vida de cada um deles. Dê um bom descanso, uma maravilhosa semana. É o que nós oramos, nós acreditamos e oramos por Jesus. Amém.